Quer recuperar o ânimo comendo alimentos que vão te encher de energia? Já já a gente conversa sobre isso. Tem novidade no ar. Ou melhor, tem novidade no Drive-Thru. Venha conhecer um lugar novo, dinâmico e aconchegante, com lounge para curtir momentos incríveis entre amigos, enquanto as crianças se divertem no play. E o cardápio mais saboroso da cidade, mini hambúrguer e mini fritas para os pequenos se deliciarem. Diversão em família agora tem nome: Drive-Thru, Rua Porto Alegre, esquina com a Itália. Se você anda cansado, desanimado, saiba que é possível recuperar o ânimo comendo alimentos certos. O Na TV te dá a dica agora. Uma alimentação rica em vitaminas dá energia e espanta o cansaço. Fernanda, a nossa disposição está diretamente ligada a uma boa alimentação? Jéssica, está e muito, tá? Então a alimentação ela interfere bastante nesse cansaço que está sendo bem comum ultimamente, né? Eu observo bastante que pacientes relatam esses cansaços excessivos e a alimentação ela pode interferir sim, né? Muito, aliás. Né, pode interferir muito, né? Claro que outras questões também estão vinculadas, né? Não somente a alimentação, mas ela interfere bastante. E quais são os alimentos que dão energia para o nosso corpo? Tá, primeiro, Jéssica, a gente tem que entender que tem alguns alimentos que não nos dão essa energia toda que a gente precisa, tá? Que são aqueles alimentos industrializados ricos em açúcares, carboidratos simples e depois as gorduras. O que esses alimentos fazem no nosso organismo? Esses alimentos ricos em açúcares, eles aumentam rapidamente a quantidade de açúcar no sangue, né? A nossa glicose ela é elevada rapidamente. E depois a gente tem essa sensação de energia. E logo depois ela cai rapidamente também com a liberação da insulina. Então a gente fica com aquela sensação mais de cansaço. Então picos de energia e picos de cansaço. Isso não é uma coisa legal. E os alimentos ricos em gordura, eles precisam de uma grande quantidade de energia para serem metabolizados e eles também geram esse cansaço, né, no nosso organismo. Então, primeira coisa, a gente tem que evitar consumir esses alimentos ricos em açúcares e carboidratos simples e alimentos bem gordurosos. Depois disso, a gente tem que consumir alimentos que nos dão essa energia, né? Que são muitas as opções, né, Jéssica? São alimentos frutas, vegetais, os folhosos, as leguminosas, né? Carnes magras, que tem alguns minerais e algumas vitaminas específicas, né? Que são 3 basicamente, né? Que são 3 vitaminas e minerais que a gente não pode deixar de esquecer quando a gente fala de energia para o organismo. A primeira delas é o ferro, que ele produz a hemoglobina, que ele faz todo o transporte de oxigênio no organismo. Então, se a gente não tem oxigenação suficiente, a gente fica cansado, com sono, com dor de cabeça. Então, a gente não pode a gente não pode evitar de consumir alimentos ricos em ferro. Quais são esses alimentos? Os feijões, né, as leguminosas em geral, os feijões, as lentilhas, as ervilhas, as carnes, preferencialmente as carnes magras, sem aquelas gorduras aparentes, né, ovos, enfim, né, esses alimentos são riquíssimos em ferro, além dos folhosos verdes também, né, o brócolis, a brócolis, o espinafre, a couve, né, e depois nós temos um outro mineral, um outro mineral super importante, que é o magnésio, que ele é responsável pelo transporte e pela produção de energia no organismo. Então, logo, nós precisamos consumir alimentos que contenham magnésio para ter essa energia e para que essa energia seja transportada adequadamente pelo nosso organismo, né? Então, alimentos ricos em, por exemplo, banana, é rica em magnésio, frutas no geral, né? Mas os folhosos verdes escuros novamente, as carnes magras, as leguminosas, então a gente não pode deixar de consumir o magnésio. E depois tem uma outra vitamina também, Jéssica, bem importante, que é são todas as vitaminas, na realidade, as vitaminas do complexo B. Tá? Essas vitaminas, elas têm funções muito importantes no nosso organismo, mas basicamente, além da metabolização de proteínas, de enzimas, de hormônios, elas fazem a metabolização dos carboidratos, ou seja, elas têm a capacidade de transformar a glicose em energia, que é o que a gente precisa também. Então, as vitaminas do complexo B presentes
nas carnes, nos leites, nos ovos, na aveia. A aveia é riquíssima em vitaminas do complexo B, né? E as frutas de uma maneira geral, os folhosos verdes também. Então a gente tem esses alimentos, particularmente, a gente não pode deixar de consumir na nossa alimentação para ter essa energia toda que a gente precisa. E os energéticos, o café, dão essa energia também? Sim, Jéssica, bem interessante essa tua pergunta, né? Porque a gente sabe que o café, o chocolate, o chá verde, o gengibre e até mesmo termogênicos, né, que as pessoas usam muitas vezes em academias, eles têm esse efeito realmente de nos dar essa energia, porque eles estimulam o sistema nervoso central. Mas eles devem ser consumidos com moderação, né? Todo o excesso acaba sendo prejudicial. Então, assim, se você consumir eventualmente uma porção ou outra, não tem problema, mas os excessos são prejudiciais. E a mesma coisa a gente fala com os suplementos que nos dão essa energia, né? Então, o ácido lipoico, a L-carnitina, a coenzima Q10, eles são suplementos que eles aumentam a quantidade de energia dentro das mitocôndrias das células, mas também eles devem ser prescritos pelo nutricionista e consumidos com moderação, né? Tá gostando das dicas? Daqui a pouquinho tem mais. Já já voltamos. E as quantidades? As quantidades a gente tem que realmente seguir as recomendações, né, das sociedades, mas recomenda-se basicamente para frutas e vegetais, frutas em torno de 3 a 5 porções de frutas por dia, vegetais também em torno de umas 3 porções de vegetais diferentes por dia, né, sem exageros, obviamente, né, porque todos os vegetais e todas as frutas, elas têm muitas vitaminas e minerais e tudo que a gente precisa, né, e a gente tem que controlar também esses excessos, né, desses açúcares, dessas gorduras e consumir uma alimentação mais natural possível, mais variada, mais colorida, que a gente sabe que é ali, né, nessas cores todas que estão as vitaminas, os minerais e a energia que a gente precisa. E no inverno, a alimentação deve ser reforçada? Pois é, o inverno as pessoas têm muitos problemas referentes assim a gripes, resfriados, né? Isso é originado em função do quê? Da baixa imunidade. Então a gente tem que reforçar o nosso sistema imunológico para evitar essas gripes, né? E tudo isso que acontece no inverno. E para a gente reforçar o sistema imunológico, a gente precisa basicamente de um nutriente que é a vitamina C. Né? Depois, obviamente, nós temos outros antioxidantes que também estimulam o sistema imunológico, alimentos que contêm zinco, que contêm selênio, né? Que também tem essa função de estimular o sistema imunológico. Além da vitamina C presente na laranja, presente no limão, presente no abacaxi, né? Nesses alimentos mais cítricos, nós temos também o alho, que é um alimento maravilhoso para estimular o sistema imunológico, que ele tem a alicina, uma substância que é excelente, né? Enfim, gente, tudo que é vegetais, tudo que são frutas em abundância, né? A gente tem que consumir com bastante variedade esses alimentos, né? Realmente, Fernanda, não é a quantidade, é a qualidade, né? Exatamente, é a qualidade do que a gente vai estar consumindo. E quando a gente fala, Jéssica, em alimentos que combatem o cansaço, a gente não pode deixar de falar de 2 alimentos, basicamente, né? São muitos os que contêm o triptofano, que é um aminoácido bem importante, mas 2 que são a banana e a aveia, elas têm esse aminoácido que ele ajuda a produzir um neurotransmissor chamado serotonina, que dá aquela sensação de bem-estar, de alegria. Então, pessoas que estão muito cansadas, muito deprimidas, muitas vezes elas têm uma deficiência na produção dessa serotonina, né? E esses alimentos, eles auxiliam muito também nesse processo. Então, a gente consegue ver que a alimentação realmente ela faz muito por nós, né? Então, desde melhorar até quadros de auxiliar, né, nesses quadros de tristeza, de cansaço, né? Então, imagine outras coisas o que ela pode fazer, né? Bom, Fernanda, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Obrigada ao Wagner, do Tama Especialidades.
Muito obrigada, Jéssica. Obrigada ao programa na TV por estar abrindo esse espaço para falar de uma coisa tão importante que é a nutrição. Tá? Obrigada, até o próximo. Gostou das dicas? Então vamos lá, capriche na alimentação. O Na TV fica por aqui. Bye! Cada amanhecer é diferente. Por isso também mudamos. Para comemorar uma década dedicada aos fatos. Para celebrar 10 anos de muitos bons dias.